falando acerca da adoração, acerca da entrega. Eu acho que é essa mensagem, amém? Então você vai comigo, vou ler alguns versículos para a gente não se demorar. Diz assim: Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramacaim, Zofi, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zebu, Eframita. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estava ali o sacerdócio do Senhor, Ofni e Finéias, os filhos de Eli. No dia que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma parte excelente, porque a amava, ainda que o Senhor lhe houvesse cerrado a madre. A sua competidora excessivamente a irritava para a engravecer, pois porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que chora? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Agora eu vou pular um pouquinho, aleluia, para o verso 13. Verso 12. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele atentou para a sua boca. Uma vez que Ana só no coração falava, apenas seu lábio se movia, e não se podia ouvir a sua voz. Por isso, ele pensou que estivesse embriagada. Disse-lhe Eli: até quando estará embriagada? Aparta-te de ti o vinho. Ana, porém, respondeu: Não, meu Senhor, sou uma mulher tribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte bebi, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto falei até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel conceda a sua petição que eu fizeste. Disse Ana: ache tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi pelo seu caminho e comeu, e seu semblante não era mais o mesmo. Pode se assentar, amém? Com a Bíblia aberta ainda, por favor. Se assenta com a Bíblia aberta para você continuar lendo mais um pouquinho comigo. Aleluia. Verso 20 diz assim: passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, o qual pôs o seu nome de Samuel, porque dizia: o Senhor o pedi. Verso capítulo 2 diz assim: então Ana orou: meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Somente até aí. Amém? Mas continue com a sua Bíblia aberta. É um texto bem conhecido do nosso irmão acerca do clamor de Ana, acerca da oração de Ana. Mas nessa noite eu ouvi muito se falar sobre adoração, ouvi muito se falar sobre entrega. E nós precisamos entender a diferença de você louvar apenas por louvar, apenas porque conhece a letra do louvor, e a diferença de quando você louva porque você entrega. Eu costumo dizer, irmão, porque eu vivo isso. E aprendi com uma líder minha quando adolescente, que quando você louva algo que você entrega, você sente nas suas espinhas. Quando você louva algo que você entrega, você sente de uma forma diferente. E você pode observar quando em você há verdade na tua adoração, quando há verdade no teu louvor, você vai louvar aqui nessa noite acerca de adoração. Mas entenda bem, durante a sua semana ou no próprio dia, você vai viver adversidades. Quando você louva realmente de coração,
essa prova. Alguém vai dizer assim, tudo que acontece na nossa vida é propósito de Deus. Mentira, nem sempre. Tem muita coisa acontecendo que não é propósito de Deus. Tem muitas derrotas na nossa vida que não é propósito de Deus. Entenda que Deus até permite muitas das vezes nós deixamos de vencer alguma coisa por um momento. E deixar de vencer não é ser derrotado. Há uma diferença entre ser derrotado e deixar de vencer naquele momento. Tem hora que Deus vai segurar um pouquinho a bênção, vai segurar um pouquinho, mas Ele vai segurando e ao mesmo tempo vai te dando escape, envia a solução de um lado, envia de outro lado, para que você não desfaleça no caminho e chegue até onde quer que você chegue. Glória a Deus. Diz a Bíblia que Eucana, quando consagrava, quando ele ofertava, quando ele preparava suas refeições, ele dava uma porção dobrada para Ana. Era como se ele dissesse assim: Ana, você não tem filho para dar essa porção, mas ainda assim é teu. Olha, Ana, você não tem filho para essa porção, mas ainda assim eu vou te dar a porção, como se fosse para duas pessoas. Mas em algum momento na caminhada de Ana, diz o texto que nós lemos, e às vezes não observamos, que quando irritava Ana, ela não comia nem bebia. Aleluia. Ela subia para adorar, mas quando via dificuldade, ela não comia nem bebia. E olhando, humanamente falando, quando você deixa de se alimentar, você se enfraquece. Quando você deixa de comer, você se enfraquece. Quantas das vezes nós vamos ver pessoas que estão ali passando por uma dificuldade, uma prova, e ela fica desesperada: não vou comer, não vou beber. E ela vai se enfraquecendo, isso fisicamente falando. É verdade.
embriagada eu não sou. Filha de Belial eu não sou. Aí eu vejo Deus falando assim: olha, minha filha, eu te amo. Olha, filha, eu te chamei, eu te escolhi. Mas estamos fazendo como Ana no começo, desprezamos a porção que vem. Mas quando tem alguém comendo e dizendo: olha, embriagada, olha, não tem valor, olha, o ministério não cresce, não se aceita, se deprime, abaixa a cabeça. Mas Deus te convida nesta noite a entregar de forma diferente. Mas eu não estou tentando receber, não é isso, amada. Mas Deus te convida a entregar de forma diferente. Porque quando verdadeiramente você depositar, nós sairemos diferente, igreja. Pode ser que você não concorde, mas é a palavra de Deus. Não há como receber de Deus sair da mesma maneira. Quando ela deposita, diz a Bíblia, que ela sai diferente. E é tão interessante que o próprio amigo que tem ela embriagada vai abençoar a vida dela depois. Você entende que ela não precisa brigar. Ela não precisa arrumar confusão. Ela não precisa provar nada para ninguém. E tem gente perdendo guerra porque está querendo guerrear. Diz a palavra de Deus: a guerra não é contra a carne nem sangue. Gente perdendo guerra porque está querendo provar algo para alguém. E quando fica desse jeito, vai perdendo. Mas quando deposita, quando entrega, tem vitória. Você quer vitória nessa noite? Quer mudança nessa noite? Estamos vivendo um momento de pandemia. Quantas pessoas falam: não adora não, não vai não, é ser religioso. Eu vi aqui o pastor falar que não é porque vim para a igreja que eu sou igreja, é verdade. Até porque diz a Bíblia que para ser igreja, para ser corpo, tem que estar ligado e ajustado. É forte. Se tem diferença numa igreja. Aí o texto vai dizer que Ana sai diferente. Quando ela desce, ela é abençoada ali por ali. Diz o texto que ela come e ela bebe. Aí seu esposo tem o seu ato normal, do homem e da mulher. E se lembrou Deus de Ana. Entenda que tinha um propósito de Deus sobre a vida de Ana. E é por isso que você ainda não entendeu por que a vitória ainda não chegou. Que sabe o propósito que tu tem esperado, não está alinhado com o que Deus tem para você. E por amor Ele preserve, não te dá naquele momento, porque o que Ele tem da sua vida vai permanecer. O que Ele tem da sua vida vai permanecer. Entenda bem, receba isso do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Isso Davi vai dizer no seu canto de Salmo 27, verso 3: pereceria eu sem dúvida, se não cresce nos bens do Senhor na terra dos viventes. Ana entende que não dá para ficar da mesma maneira. Aí eu te pergunto: o que é que você vem depositar nesta noite? Glória, glória. Há uma pergunta de Deus para você: o que é que você vem depositar nessa noite? Se você vem da mesma maneira que vim outras vezes, Deus te convida, nem que seja nesse último minuto, a fazer diferente, porque Deus vai dar a vitória. Mas faça diferente. Mas irmãs, ela sempre foi assim, muda hoje. Sempre foi desse jeito, muda hoje, porque Deus tem resposta sobre a sua vida. Não vai perecer nesse deserto, não. Aleluia. Aí entenda que Ana, a oração dela, ela faz um voto ao Senhor. Quero que você entenda que Deus aqui não pede nada para Ana. Diferente de Abraão, que ele disse: Abraão, eu quero seu menino, eu quero seu filho. E ainda assim Abraão vai entregar o seu filho no altar. Mas nesse momento, Deus ele não pede algo para Ana. Por que não é Sandra? Porque neste momento, Ana aqui entende qual é a necessidade. Estava na minha casa, eles falaram muito forte comigo. Neste momento, Ana entende. Embora
decidi entregar. Nesse momento eu fiz o texto, agora eu quero aqui conversar com você. Que Ana entende que a necessidade dela pelo filho não era somente porque Penina ali estava. Aí deixa uma pergunta para nós essa noite. Qual é a sua petição? Qual é a necessidade da sua petição? Quando eu e você depositar da forma certa diante do Senhor, Ele entrega, Ele concede. Ele não é menino. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, pastor. Eu creio, meu Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. É bom. Ele não é menino. Qual é a necessidade? Tem gente entregando de forma errada. Jesus já dizia, me dá porque eu não aguento mais, que alguém precisa ver. Amados, Ana, quando ela deposita, ela disse, se você me der, se o Senhor me der, eu vou levar o menino para servir diante do teu nome. Aleluia. Entenda que a época, a casa de Eli ficava bagunçada, os filhos estavam fazendo qualquer coisa diante do altar do Senhor, se deitando com mulheres, pegando oferta que não era para eles. Mas ele está entregando alguém com propósito diante do Senhor. Aleluia. E Deus, Ele te chama com propósito. Espírito Não Santo. importa o que todo mundo está fazendo, Deus te chama com propósito. Ai, Deus poderoso. E se alguém entrega com propósito naquilo que tu está pedindo, Ele é fiel para te conceder. Ele é fiel para te abençoar. Aleluia. Dá para entregar nessa noite? Amém. Glória. Dá para entregar obreiros nessa noite? Aleluia. Ai, Sabina ele com sinceridade, dá para entregar? Porque eu sei que o que você pede não dá para entregar, porque é oração. Se o que você pede não dá para entregar, deixa de lado. Porque o que eu não pede dá para entregar. O Senhor concede a petição de Ana. Concede a vitória sobre a vida de Ana. Aleluia. Ana agora começa o seu momento de louvor. O seu momento de cântico, pastor. Mas entenda, deixa no começo que é um cântico verdadeiro. É bom. Deixa no começo que é um cântico com entrega. Deixa no começo o cântico dela é sincero. Porque Ana está cantando. Ana está louvando. Mas está indo em direção a Siló para entregar. Você está entendendo o que Deus está falando? Amém. O cântico é sincero, não fica só louvando. Olha, a Deus me deu, olha que bênção. Não. Ana está louvando, mas ela está indo a Siló para entregar. Glória a Deus, aleluia. Está entendendo? Se não dá para entregar, deixa de lado. Porque Ana recebe. Está louvando. Tem muita gente que perde tempo só louvando. Deus fez. Deus abençoou. Passa-se alguns dias, olha para Ele. Aí a gente fala, mas não era Deus. Foi tão sofrido, foi tão chorado, não era de Deus. É O que bom. será que aconteceu? Será que não foi Deus? Passa tempo louvando, mas não entrega. Tem coisas nas nossas vidas, igreja, que o Senhor decide dar por Ele tem um propósito. Mas Ele vai trabalhando nesse tempo, que foi isso que Ele fez na vida de Ana. Para que o tempo moldasse Ana. Para que quando Ana recebesse o seu filho, ela entregasse. Deus não dá nada para você em vão. É bom. Mas irmã, meu desejo, eu quero, tem que ter propósito. Nós não somos pessoas comuns. Não somos qualquer pessoa, não. Nós temos um dom. E tudo que Ele nos dá tem que entregar, igreja. Ai, Não é para diversão. na batalha. Tudo que Ele dá tem que ter propósito. Não é para você se alegrar e dizer assim, você agora, olha aqui. Tem que ter entrega.
Se Deus me abençoou com talento, com dom, tem que ter entrega. Tudo tem um propósito. Quando nós vivemos uma vida comum, dizendo, isso eu quero, é desse jeito, é só para agradar o meu coração. Que mãe, igreja, pensa bem. Menina gritava, tinha os seus filhos ao seu lado. Que coisa doida é essa? Como que uma mulher que está chorando pelo filho, depois vai depositar, vai levar para Siló, para servir ao Senhor lá no templo, no santuário? E a gente nós estamos olhando o propósito de Deus com uma ótica comum, com uma ótica carnal. Deus não quer para isso, não. Se eu falar para ele, eu quero te dar, mas é para isso. Entenda, não é que Deus não quer te dar, Ele quer te dar, mas tem um propósito. E há uma briga ali, pastora Júcia. Senhor, eu quero para isso. Eu falo, eu quero te dar, mas é para isso. Senhor, mas eu quero para desse jeito. Eu falo, mas eu quero te dar, mas é para esse jeito. Ou não entende? Eu quero te alegrar. Eu quero amamentar o meu filho. Eu quero te louvar. Eu quero te entregar. Eita, Deus te propõe. Você está entendendo? Vou simplificar para você entender. A lógica é assim. Senhor, eu quero mais de ti. Coisa linda. E eu vou te dar, Alessandra. Mas, Alessandra, eu quero mais de você. Dá para entregar? Amém, Jesus. Nós queremos muito de Deus. Mas quando Ele pede de nós, a gente fala, não dá, Senhor. É forte. Desse jeito eu não consigo. Eita, Tu sabe que eu sou fraquinha. Tu sabe que eu sou menino para você desse jeito mesmo. Não é nada. Se Ele te pediu, porque Ele pode entregar. Amém, Jesus. Mas ela é tão sincera com Deus. Ela entende o propósito, que nem precisou o Senhor pedir. Ela entrega. Será que tem um amor sincero nos nossos olhos? aleluia. Glória a Será que Deus. tem? Fiel adorador. O que é ser fiel, Dona Alessandra? É dar glória a Deus por tudo, dizer assim, olha, não tem nada, não. Ser fiel é você chorar. É você gemer, mas não desistir da luta. Aleluia, Deus. É verdade. Ser fiel é você sangrar, mas ir caminhando. Digo, não, eu vou ir. Amém, Jesus. Alguém vai estar sangrando, não tem problema. E eu vou chegar até lá, porque eu sei que Deus vai te ajudar a minha vida. Amém, Jesus. Ana consegue entender. Ana olha para uma olhar espiritual a situação. E quando você olha para uma olhar carnal, nós paramos no caminho. Somos as mesmas pessoas o ano inteiro, a vida toda. Se conformando com as mesmas coisas a vida toda. Quando entrega Samuel. Sabia que Samuel vai crescer tanto na estatura quanto na sua fidelidade para com o Senhor. Amém, Jesus. O que ele entrega vai trazer edificação. O que ele entrega vai trazer provisão para outros povos. O que ele entrega vai fazer a diferença. Amém, Jesus. E essa é a grande para você. Aleluia. Começa a olhar a situação com um olhar diferente. Amém, Jesus. Não se conforme em entrar neste lugar e ser a mesma pessoa. Não se conforme em ter o mesmo ministério. Está bonitinho, está lindo. Mas Deus quer algo mais sobre a sua vida. Deus quer algo mais. Ana poderia olhar e dizer assim, olha, já se ouviu notícia de como estavam os filhos de Eli. Já se ouvia notícia de como estava a bagunça na casa de Eli. Mas Ana não se preocupa com isso, porque ela sabe que ela vai entregar, vai fazer a diferença. Aí tem gente parando. Tem gente que louvava, não louva mais com aquela intensidade. Tem gente que pregava, não pega com aquela intensidade, porque não nasce a verdade na pregação. Você está dizendo assim, mas irmão em casa de fulano. É porque o povo se esfriou. É porque fulano parou. E a gente vai encontrando desculpa na situação. Ana não está nem preocupada com o que está acontecendo com os filhos de Eli. Ana disse, o que eu vou depositar vai ter resultado. Amém. O que eu vou entregar vai ter resultado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Para um pouquinho de olhar para a sua volta, quem não fez, e quem deixou de fazer,
Tem cântico, mas não tem entrega. Não adianta nada. Tem choro, tem lágrimas, mas não tem entrega. Também não adianta. O Senhor pede uma entrega diferente nessa noite. Amém. Eu relutava com essa mensagem. Porque dizia: Deus, não é que o povo quer ouvir os dias com pandemia, tanta coisa acontecendo. Mas entenda, se não houver entrega hoje, dias piores virão. E você não vai conseguir entregar. Então, ainda que haja lágrimas, como houve na vida de Ana, mas ela teve fidelidade com Deus para orar, para se derramar, ter sensibilidade para ouvir o Senhor e ter fidelidade para entregar. Espírito Santo. Tem gente que permanece, persevera na oração, até clama, até ora, até busca, mas ainda não criou intimidade com Deus para entregar. E Ana vai mostrar uma totalidade aqui. Ana vai mostrar uma totalidade. Quantas pessoas passam tempo chorando por uma bênção, enquanto Deus entrega para elas, elas negligenciam o que Deus deu na mão dela. Olhe para o teu irmão nessa noite. Olhe para o teu irmão. Diga assim: você não vai negligenciar. Você não vai negligenciar. Não vai dar bonito, mas precisa entregar. A tua lágrima ele recebeu, Amém. mas precisa vida, mas precisa entregar. Amém, Jesus. Glória. O segredo está na entrega. Aleluia, Jesus. O segredo está na entrega. Comece a olhar com um olhar espiritual. Se permita entrar diante do Santo dos Santos. Você tem liberdade para olhar com um olhar diferenciado. Aí vamos lembrar de Asaf. Está olhando fora do santuário. De fora ele olha e fala assim: ó, não adianta não. Né? Para que eu vou adorar? Falando nisso, palavra, você entender, Salmo 73. Para quê? Os ímpios estão prosperando. Os ímpios estão crescendo. Quem aflige o povo está se sobressaindo. Mas quando ele entra no santuário, ele vê com um olhar diferente. E às vezes a nossa entrega desse jeito não adianta não. Porque quem falou está se sobressaindo. Quem fez está crescendo. Mas quando você entra diante do Santo do Santo, porque você tem essa liberdade diante do Senhor, aí a nossa entrega é diferente, o nosso louvor é diferente. Verdade, Jesus. Aleluia. Porque se nós temos perspectiva humana, o ímpio prospera. Na espiritual tem fim. Na espiritual tem queda. Mas o justo está o ímpio olhando, está o pecador olhando assim: ah, perdeu. Está
Ela desce, ela recebe, ela louva e ela entrega. Se coloca de pé. Aleluia, Deus. Deus te convida nessa noite a entregar. Amém, Jesus. Tem algo que eu e você ainda não entregamos. E não adianta ser pela metade. Após o teu filho se desmamar, provavelmente de 2 a 3 anos de idade, ela vai entregar. Aí Deus te faz uma pergunta nessa noite: quanto tempo está para você entregar? Pelo costume da época, 2 a 3 anos, a criança se desmamava. Aí Ana faz o quê? Entrega. Quanto tempo está para a Alessandra entregar? Quanto tempo? Senhor, eu quero ver acontecer. Tu disse que tinha coisas grandes. Ana não vai ver coisas grandes apenas quando ela gerou seu filho. Ela vai contemplar coisas grandes quando ela vê Samuel lá servindo ao Senhor. Aleluia, Deus. Quando ela vê Samuel lá crescendo em estatura, mas também tinha fidelidade para com o Senhor. É aí que irmãos conseguem enxergar coisas grandes. Tem gente que recebeu aquela bênção de Deus, mas não enxergou o avanço ainda dessa bênção. Ah, Alessandra, Deus falou, ele é fiel, ele começou a boa obra, ele é fiel para terminar assim. Mas na vida daqueles que temem a Ele. Aleluia. Ele começou, vai terminar, mas é para quem termina. Aí faz agora pensar aí com você: quanto tempo está para você entregar? Não, Alessandra, depois de uma campanha dessa eu entrego. Olha, o ano que vem eu entrego. A palavra dessa noite é entrega. O curso começou falando sobre adoração. Aí você diz assim: é o que eu quero. Adoração. Aleluia. Mas entrega. Entrega como uma oração? Explica aí. Entrega na oração. Mas nessa quando você recebe, é antes. Amém, Jesus. Entrega no seu compromisso na casa do Senhor. Mas nessa quando tem uma campanha, é todos os momentos. Amém, Jesus. Entrega na sua fidelidade em servir ao Senhor. Glória. Mas não servir o que você gosta de fazer. Jesus. Ana queria um filho, mas Deus queria um sacerdote Oh, aleluia. para trabalhar pelo povo. Glória. Ana queria um filho, mas Deus queria alguém para jogar a casa do povo com você. Não é só o que você quer. Que quem entregar uma Alessandra, Senhor, até que eu entreguei isso, é o que eu gosto, é ter intimidade contigo. Amém. Para entregar o que o Senhor quer que eu entregue. Aleluia. E alguém disposto a entregar? Glória a Deus. Aleluia. E você sabe o que Deus quer de você. É verdade. Eu estou aqui ministrando, mas eu sei o que Deus quer de mim. Pastora Júlia, eu sei o que Ele quer de mim. Então nós vamos entregar de uma forma diferente nessa noite. Aleluia, Deus. Entenda. Nós vamos entregar de uma forma diferente nessa noite. E você vai ver resultado. Amém. Amém, Jesus. Aquilo que você fala: mas mãe, eu comprei a bênção que Deus fez, mas parece que a água amarrou depois, né? Alguém fala assim: Satanás, é o diabo, porque Deus fez algo para mim, mas depois travou tudo, não é não. A boa obra começou, mas tudo entregou. Deus fica só esperando, pastora Júlia, só esperando. Está repreendendo Satanás, o diabo, tudo quanto é nome, nada. Só entrega que você vai ver fluir. Ana entregou e viu o resultado da parte do Senhor. Ana entregou. Ela pode não ter vivido para ver Samuel crescer, se tornar um sacerdote, um juiz, um profeta. Mas a história ficou sabendo do que Deus fez sobre a vida de Ana. E Deus quer fazer algo sobre as nossas vidas. Para que todos fiquem sabendo. Sem precisar você
vai denunciar quem você é. E você não vai entender quando for denunciado, porque você sabe que você é de Deus, que você tem em nome de Deus. Quero orar com você nessa noite. Eu queria louvar o Senhor, mas já passou. Mas eu quero orar com você nessa noite. Eu quero convidar a pastora Júcia aqui, me ajudar nessa oração. O vereador Lucimara. Por que uma lição grande? Se você puder, fique de frente com o seu irmão. Não que você está mesmo, tá? Assim, só para você.